Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo também, obrigado. Pessoal, antes de darmos início à nossa aula, que vai ser sobre produtos de matrizes, eu gostaria de deixar com vocês aqui uma reflexão. O seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha o hábito de ser honesto. Rick Warren, do livro Uma Vida com Propósitos. Gente, é interessante lembrar vocês aqui da importância de você se higienizar depois que chegar do seu trabalho, chegar da rua, para você ter cuidado com seus familiares, né? A maioria dos jovens, eles não vai ser tão afetado pela Covid quanto as pessoas mais velhas, né? Então é importante você ter o cuidado com a saúde dos seus entes queridos, né? Seus pais, sua avó, né? Seus familiares que podem correr risco de ser afetados pela Covid. Então, gente, dando início aqui ao nosso trabalho, o produto de matrizes, ele não é análogo, né? A multiplicação de matrizes não é análogo à multiplicação de números normais. Análogo quer dizer que não é semelhante, né? Não é do mesmo modo. Então, por exemplo, aqui, né? 5 vezes 6, não é isso? Vai ser 30. Agora é o seguinte, numa matriz não dá para ser um cálculo direto como nós estamos fazendo com números simples, né? Porque matriz, olha, como está aqui nesse exemplo que nós vamos verificar, ó, ela não é um número apenas, é uma espécie de tabela que contém vários números, né? Ela é disposta em linhas e colunas. Para calcular o produto de matrizes, basicamente você tem que lembrar sempre esta frase bem aqui, ó. Linha vezes coluna. Vamos verificar aqui o exemplo, ó. Dadas as matrizes A, que os elementos são 2, 3, menos 1 e 5. E matriz B, 4, 0, 3 e 2. Vamos calcular o produto de matrizes A vezes B. Bem aqui, ó. Esse símbolo bem aqui quer dizer que eu estou multiplicando a matriz A vezes a matriz B. Perceba que a ordem, nós vamos verificar daqui a pouco numa observação, mas a ordem que foi dada, a matriz A vezes a matriz B, ela é importante. Matriz A vezes a matriz B significa dizer que eu vou obter aqui, ó, essa matriz na frente operada com essa segunda aqui. E se fosse a matriz B vezes matriz A, é importante eu botar em primeiro lugar os elementos da matriz B e em seguida os elementos da matriz A. Então a ordem que eu estiver multiplicando será a ordem que eu vou fazer a operação bem aqui. Vamos aqui ao que interessa. A matriz A ela é formada pelos componentes 2, 3, menos 1 e 5, vezes a matriz B, que é formada pelos elementos 4, 0, 3 e 2. O produto de matrizes, como está pedindo aqui por esse símbolo indica que é o produto da matriz A vezes a matriz B. Vai ser o seguinte, ó, como está destacado bem aqui em cima, ó, é linha vezes coluna. O que significa isso? Você vai pegar aqui os elementos da linha da primeira matriz e vai operar com os elementos da coluna da segunda matriz. Então vamos verificar bem aqui, ó. Elemento da linha aqui da matriz A é 2. Eu vou multiplicar 2 vezes o 4. E eu vou botar bem aqui, ó. Você pode fazer o cálculo direto, mas eu vou deixar exposto para você acompanhar passo a passo cada cálculo. Mas, olha, o 2, de onde surgiu esse 2? 2 vezes 4. Continuando o raciocínio, é linha vezes coluna. Então aqui o 3 que está na linha da primeira matriz, eu vou calcular com esse outro 3 que está na coluna da outra matriz. Então fica aqui, ó, 2 vezes 4 mais 3 vezes 3. Então, ó, esta linha eu já operei com esta coluna. Então agora eu posso calcular bem aqui, ó, a primeira linha com a segunda coluna. Então fica assim, ó, o 2 da primeira linha eu vou calcular vezes o 0 da segunda coluna. Então fica aqui, ó, 2 vezes 0, mais, sempre esse mais aqui é como se fosse a componente de uma fórmula. Ele vai sempre ter que estar operando aqui. Então, ó, 2 vezes 0 já foi. E agora resta 3 vezes o 2. Então, vou botar bem aqui, ó. Lembrando você, como eu já havia falado, ó,
você na hora de fazer o cálculo, você não precisa fazer todas essas etapas um a um. Eu estou fazendo assim para você compreender. Você pode botar logo os resultados direto, tá? Então aqui, ó, a primeira linha, eu já operei aqui com a primeira coluna e com a segunda coluna. Desta forma, não tem mais nenhuma coluna para eu calcular a primeira linha. Então agora aqui, ó, novamente vou usar o raciocínio, ó, linha vezes coluna. Então aqui, ó, o elemento menos 1 e 5, eu vou calcular com o 4 e 3, que é a coluna da matriz B. Então vai ficar assim, ó, menos 1 vezes 4. Mais 5 vezes 3. E aqui, ó, de novo, ó, linha vezes a última coluna aqui, ó. Menos 1 vezes 0, mais, que é uma fórmula, não é isso? Mais 5 vezes 2. Dando continuidade aqui. Então aqui vamos para os resultados, olha. Eu vou só simbolizar bem aqui, lembrando que a gente está fazendo o cálculo da matriz A vezes a matriz B. E o resultado vai ser esse aqui, ó. Vamos fazer o passo a passo ainda aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Mais 3 vezes 3, 9. E aqui, ó, menos 1 vezes 4, na aula passada me perguntaram sobre essa questão de jogo de sinal. Deve usar assim, né? Vai dar menos 4. Menos 1 vezes 4 mais 5 vezes 3 é 15. E aqui, né? 2 vezes 0, lembrando a você que qualquer número multiplicado por 0 vai resultar em 0. Mais 3 vezes 2, 6. E aqui, ó, menos 1 vezes 0, novamente, ó, qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. E 5 vezes 2, deixa eu melhorar o meu 2 aqui, é 10. Bem aqui lembrando você que é um vezes, né? E finalmente, ó, então, ó, o resultado da matriz A vezes a matriz B vai ser esse aqui, né? 8 mais 9 é 17, menos 4 com 15, ó, sinais contrários diminuem e conserva o sinal do maior, vai dar 11 positivo. Não precisa aparecer o sinal. Aqui 6 mais 0 é 6 e 10 mais 0 é 10. Então aqui, ó, dada a matriz A e dada a matriz B, a multiplicação A vezes B é obtida dessa forma como eu expliquei para vocês e o resultado está aqui. Talvez alguém pense assim, é só multiplicar então, 2 vezes 4, pode perceber, ó, que 2 vezes 4 vai dar 8, não tem nada a ver com o resultado correto, tá bom? Então, essa questão que eu fui informado lá em cima, que não é análogo à multiplicação de números reais, também quer dizer isso. Não basta você multiplicar o correspondente. Ó, tem gente que talvez por engano queira calcular assim, ó, 2 vezes 4, né? E obtém um resultado que não tem nada a ver, tá? Então aqui, o produto de matrizes é dessa maneira. Enfatizando bem aqui, é linhas vezes colunas, tá? Toda vez que for calcular aqui produto de matrizes, é linha vezes coluna. O elemento da linha da primeira matriz com o elemento da coluna da segunda matriz. Vamos verificar aqui mais um exemplo, que a ideia de cálculo do produto de matrizes é você repetir o procedimento. Aprender matemática é um processo que envolve repetição e memorização. Sendo a matriz A, perceba bem aqui, ó, vamos verificar a ordem dessa matriz. Olha, essa matriz possui quantas linhas? Ela possui 3 linhas. E ela possui quantas colunas? 2. Dessa forma, a ordem dessa matriz A, aqui nesse exemplo, é 3 por 2. Lembrando você, 3 significa que tem 3 linhas e 2 significa que tem 2 colunas. Vamos verificar aqui a ordem dessa matriz aqui, ó. Quantas linhas ela tem? 2 linhas e quantas colunas? 2 colunas. A ordem dessa outra matriz é 2 por 2. Então, vamos calcular aqui o produto dessas matrizes. Nós vimos na aula passada que na adição de matrizes, elas teriam que ter obrigatoriamente a mesma ordem. No entanto, na multiplicação, no produto de matrizes, não é obrigado que tenha a mesma ordem, tá? Nesse exemplo aqui, nós estamos conferindo. A ordem dessa matriz aqui é 3 por 2,
e a ordem da matriz é 2 por 2. Por que não é obrigatório? Porque é o seguinte, na hora do produto de matrizes vai ser o cálculo aqui, ó, linha vezes coluna. Então eu tenho 2 elementos na linha e 2 elementos na coluna. Se eu tiver aqui a mesma correspondência de elementos na linha da primeira matriz com a coluna da segunda, eu consigo fazer o cálculo. Então vamos para o cálculo aqui que foi solicitado. Olha, A vezes B, nessa ordem. Então aqui, ó, dada a matriz A vezes B, o cálculo vai ser o seguinte, ó. Eu vou primeiro aqui preencher aqui o elemento da matriz A, novamente, para poder fazer o cálculo. É 1, 0, 2, menos 1, 3 e menos 2. Esses são os componentes da matriz A, vezes a matriz B, que é componentes 2, 5, 3 e 0. Eu sugiro a você que, se você ainda não assimilou a primeira parte resolvida, volte e assista novamente para você compreender. Dificilmente você já vai assimilar o assunto vendo uma única vez. Então, você tem que assistir, pausa o vídeo, volta, não entendi essa parte bem aqui, por que o cálculo deu negativo, por que o valor aqui deu 17, né, na questão anterior. Então, ó, volta o vídeo, vai tentar compreender. Então, é assim que se entende matemática. A matemática é como se fosse uma língua estrangeira. Então, você não vai aprender uma língua estrangeira do dia para a noite. Você tem que passar por todo um processo de assimilação. Voltando para cá, ó. Então, aqui, o produto da matriz A vezes a matriz B é dado da seguinte maneira. Linha vezes coluna. Então, vai ser assim, como nós vimos anteriormente no exemplo, né? A vezes B. Vou botar bem aqui embaixo o resultado. Então, é o seguinte, ó. 1 vezes 2 mais 0 vezes 3. Aqui, ó. De novo, linha vezes a segunda coluna. Eu já calculei a primeira linha com a primeira coluna, agora a primeira linha com a segunda coluna. Então, aqui, ó, 1 vezes 5. Mais 0 vezes 0. Então, ó, essa linha eu já operei com todas as colunas da outra matriz. Então, falta a segunda linha aqui, ó. Novamente, o raciocínio vai ser sempre assim. Linha vezes coluna. Então, a linha que eu tenho é 2 e menos 1. E a coluna da matriz B é 2 e 3. Então, vai ficar aqui 2 vezes 2. Mais menos 1 vezes 3. Vamos botar aqui, como está multiplicando com negativo, vou botar um parêntese aqui, tá? Então, aqui, ó, eu multipliquei a segunda linha com a primeira coluna. Agora falta multiplicar a segunda linha com a segunda coluna. 2 vezes 5. Mais menos 1 vezes 0. Novamente, como tem um negativo, eu vou botar parênteses aqui. E para finalizar, ó, vai ser a última linha com cada coluna aqui. Então, ó, linha vezes coluna. 3 vezes 2. Perceba que você já poderia até botar o resultado, mas ó, eu estou fazendo assim devagar para você poder acompanhar e assimilar o raciocínio, tá? Então, aqui, ó, 3 vezes 2 e menos 2 vezes 3. Então, toda vez que eu tiver multiplicação com negativo, ponha parênteses. E para finalizar, ó, linha vezes coluna. Então, fica aqui 3 vezes 5. Mais menos 2 vezes 0. E agora vamos aos resultados. Fazendo passo a passo, como nós fizemos no exemplo anterior, nós vamos obter aqui os resultados. Olha, 1 vezes 2 é 2. Mais 0 vezes 3 é 0. 2 vezes 2, aqui é 4. E aí, fazendo jogo de sinal, olha, menos 1 vezes 3 é menos 3, então vai ficar menos 3 aqui.
Menos 2 vezes 3, opa, perdão, só voltando aqui, né? Esquecemos esse cálculo aqui. 3 vezes 2, 6. E menos 2 vezes 3 é menos 6. Aqui, né? 1 vezes 5 é 5. Mais 0 vezes 0 é 0. 2 vezes 5 é 10. Mais 0 vezes 0. Menos 1 vezes 0 é 0. 3 vezes 5 é 15. Mais, olha, esse número aqui vezes 0 vai dar 0. Qualquer número multiplicado por 0 resulta em 0. Então, finalizando, para obtermos o resultado, a matriz A vezes a matriz B vai ser igual. Aí é só fazer os cálculos aqui, ó. 2 mais 0 é 2. 4 menos 3 é 1. 6 menos 6 dá 0. 5 mais 0 é 5. 10 mais 0 é 10 e 15 mais 10 é 15. Então, o produto de matriz aqui, ó, matriz A vezes a matriz B, aqui nessa questão, resultou aqui em números 2, 5, 1, 10, 0 e 15. Tá? Então, esse é o procedimento. Toda vez que você tiver que multiplicar uma matriz pela outra, o cálculo é obtido da seguinte maneira: linha vezes coluna. Não esqueça isso. E não tente inventar outro método, tá? Não tem aqui outro procedimento que você possa querer inventar aqui, tá? Por exemplo, aqui, não querer inventar de multiplicar aqui 1 vezes 2, aí já botar o resultado. Deu até coincidência, né? Que 1 vezes 2 vai dar 2. Mas aqui, ó, 0 vezes 5, ó, não vai dar a resposta correta, tá? Continuando aqui, vamos verificar, ó, umas aplicações do conhecimento de matrizes. Essa parte de multiplicação de matrizes é muito usada por empresas, né, para fazer facilmente alguns cálculos. Então, vamos verificar aqui uma situação. Olha, durante a primeira fase da Copa do Mundo, o grupo do Brasil foi formado também pela Escócia, Marrocos e Noruega. Os resultados foram os seguintes. O Brasil teve aqui 2 vitórias, 0 empate e 1 derrota. A Escócia, nenhuma vitória, 1 empate e 2 derrotas. Marrocos, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E a Noruega, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Qual dos dois países, né, vão prosseguir na Copa do Mundo, né? Então, gente, se nós formos organizar esses dados aqui em tabela, nós vamos obter os seguintes resultados, olha só. Vai ser 2, 0 e 1, que corresponde ao Brasil. 0, 1 e 2, que vai corresponder à Escócia. 1, 1 e 1, que corresponde ao Marrocos. E para finalizar, 1, 2 e 0, que corresponde à Noruega. Então, ó, eu posso organizar esses dados aí em forma de matrizes. Qual é a ordem dessa matriz? Quantas linhas e quantas colunas ela contém? Então, ó, essa matriz aqui, ó, possui 1, 2, 3, 4 linhas e 3 colunas. A ordem dela é 4 por 3. Então, bem aqui, ó, está impresso, ó, a mesma situação que eu preenchi de caneta, ó. Então eu posso escrever aqueles dados na tabela dessa forma aqui, ó, em forma de matriz, né? Os elementos são 2, 0, 1, 0, 1 e 2, 1, 1, 1, 1, 2 e 0, né? Lembrando você, né, que bem aqui, ó, na primeira coluna vai significar quantas vitórias cada país teve, né? Na segunda coluna é quantos empates cada país teve, né? E na terceira coluna, se você conferir com a tabela, ele vai ser quantas derrotas, né? Lembrando aqui, a primeira linha vai corresponder ao país Brasil, a segunda linha vai corresponder ao país Escócia, a terceira linha vai corresponder ao país Marrocos e a quarta linha ao país Noruega, a seleção norueguesa. Quem acompanha futebol sabe que ocorre essa situação aqui, né? A vitória é pontuada 3 pontos. O empate vale 1 ponto e a derrota não ganha nada. Então, vamos verificar aqui, por meio do produto de matrizes, como saber a pontuação de cada país. Então, olha só.